Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Felipe Eu sou o Iago. e a gente voltou depois de muitos pedidos e tal. E a gente pegou algumas ideias de vocês e tal para poder trazer vídeos novos. E eu sei que esse momento tá complicado, tá próximo já do Enem, né? Então tá todo mundo bem tenso. E seguindo alguns pedidos, a gente selecionou para falar sobre a nossa trajetória. Isso, a gente quis falar sobre a nossa trajetória, muita gente pediu, né? E aí a gente vai falar hoje aí pra vocês. A nossa trajetória Uhum. desde pequeno, né? Desde escolinha até o que fez a gente cair dentro da medicina. Bom, vou começar contando um pouco da minha história. É, assim, eu estudei numa escola razoável até, não era ruim, escola pública, estadual. Até o segundo ano do ensino médio eu fiquei nessa escola e minhas notas não eram muito boas não, eu era um aluno bem mediano, assim, com a nota máxima em 25, 0 a 25, eu ficava ali no 15, 20, e era tranquilo de tirar essas notas, porque tinha nota de conceito, tinha nota de atividades, e isso faz com que facilite um pouco a vida do estudante, né? Só que lá pro terceiro ano do ensino médio, eu consegui ingressar no Senai, logo ali no terceiro ano. Isso fez com que eu mudasse a escola, porque era incompatível os horários. Na minha escola que eu estudava, só tinha de manhã e de noite ensino médio, não tinha à tarde. Aí o Pronatec, que era de técnica eletroeletrônica, era de manhã cedo também. Então eu precisei sair dessa escola e estudar lá no centro, numa escola que tinha para estudar à tarde, né? Nessa escola. E inclusive até a mesma escola que o Iago fez, mas foi depois, né? Uhum. Fiz antes Sim, do sim. Iago. Eu fui estudar nessa escola, fiz o Pronatec enquanto eu estudava lá. A rotina era essa: de manhã eu ia fazer ensino técnico e de tarde eu saía e ia para a escola para poder fazer o ensino médio normal. Eu não gostei muito do ensino médio, na verdade, do terceiro ano principalmente. Para mim foi muito ruim. Não aprendi quase nada. Aprendi em algumas matérias sim, tipo, para mim foi muito bom. Mas, na minha opinião, matemática foi muito ruim, física foi muito ruim, linguagens foi muito ruim, por conta que o foco da escola não era o Enem. O foco da escola era te ensinar as matérias que eles estabeleceram lá pelo BNCC, entendeu? Então, na minha opinião, isso fez com que, pelo menos a minha turma ali, a galera que formou junto comigo, ficasse muito defasado em relação ao Enem, né? Se a gente tivesse visto o ano inteiro regra de três, probabilidade, percentagem, geometria, a gente teria ido muito melhor, porque a gente ficou basicamente o terceiro ano em matemática vendo matriz, determinante, acho que era isso. Não é aquele foco pro Enem em si, né? Não, não. Então, aí nesse ano, o meu rendimento, por mais que eu soubesse um pouco de física por conta do ensino técnico em eletroeletrônica, não foi muito bom não, foi 622 de média, e isso não me dava nenhum curso que eu queria fazer, então eu não fui por fazer, eu não queria ir fazer alguma coisa por fazer, não. E A nessa gente faz época você isso. já pensava em medicina já? Não, nessa época eu não pensava não, em medicina. Uhum. Eu pensava em um monte de curso aleatório, mas nenhum deles eu consegui. Eu acho que na época eu queria fazer engenharia elétrica, ou engenharia química, pensava em fazer alguma coisa que tipo assim, fosse muito legal, mas na época eu pensava bem nas engenharias top e tal. Sei. E medicina eu não via como uma coisa real, então eu nunca pensava, não achava que eu ia conseguir. Eu sabia que eu não ia conseguir, na verdade. Eu não Uhum. tinha a capacidade ali naquele momento para passar. Aí eu saí do ensino médio e fiz o que a maioria dos jovens tende a fazer, que é começar a trabalhar, né? Aí precisava de dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar. No primeiro ano trabalhando, eu fiquei só com isso na cabeça, trabalhar, tirar carteira de motorista, tentei alguns concursos, como o de bombeiro e tal, não deu certo. Enfim, no segundo ano, trabalhando, eu decidi voltar a estudar. Eu achava que eu não podia ficar ali estagnado, vendo as pessoas ao meu redor ali e tal, vendo que a tendência é se acomodar no seu serviço. Eu queria tentar mais, entendeu? Sabia que eu podia fazer mais coisas, e aí eu entrei no cursinho, conversei com a minha mãe e tal na época. A situação financeira estava bem ruim, e mesmo assim ela me apoiou e tal, me ajudou com parte do curso.
E aí eu fui estudar de noite. Trabalhava de manhã e de tarde e estudava de noite, no cursinho aqui da minha cidade que chama Alfa. Mas assim, nesse ano de cursinho eu fui muito mal. Mas eu fui mal como estudante em si, porque embora eu fosse um aluno bem participativo, eu gostava de tirar minhas dúvidas, de perguntar, de aprender. Eu faltava de muita aula, eu matava muita aula pra jogar sinuca com os meus amigos e tal. Era muito divertido, eu achei um monte de pessoas novas, tinha muito tempo que eu não tava ali no meio de alunos, né? Então foi muito legal ter esse contato de novo e a gente, sei lá, saía pra jogar sinuca, pra conversar e tal, em dia de aula, em horário de aula. E isso foi muito ruim, sabe? Porque eu não fazia as atividades, eu não fazia redação, e isso basicamente custou minha aprovação, porque eu não estava maduro o suficiente ainda para passar. Tem essa questão de maturidade, eu não podia passar naquele ano. Ia ser ruim para mim para ter passado naquele ano. No ano seguinte eu desisti. Quando eu vi que eu não consegui, a minha nota foi 690. Eu vi que estava longe, que eu não consegui, me senti culpado e me senti mal, e eu desisti. Só que aí, no início do ano, eu falo que foi um anjo na minha vida, né? O dono do cursinho me ligou e falou para eu voltar. Eu falei que a situação financeira estava ruim e tal, e ele me deu uma bolsa. Ele falou que via potencial, que eu era um bom aluno, e que eu tinha tirado uma boa nota e que era para eu voltar a estudar. E aí eu mudei meus planos tudo de novo. Eu tava com uma ideia eu tinha uma proposta de serviço, eu ia sair de onde eu tava, ia para outro lugar, ia comprar um carro, e assim, mudei de ideia, porque ele me ligou e me ofereceu, e eu falei, não, então tá bom, eu vou tentar de novo. Aí eu fiquei 6 meses de novo, estudando de noite, só que dessa vez eu peguei firme, eu estudava. No horário de almoço eu tava estudando, no horário de café eu tava estudando lá no serviço, horário livre eu tava aprendendo, fazendo exercício, e assim foi que chegou num ponto que acho que no terceiro simulado eu fui um dos melhores do cursinho, incluindo as salas do extensivo, integral e tal, e isso fez com que eu criasse coragem para pedir conta no meu serviço e sair para poder estudar de forma integral, porque ali eu vi que eu conseguiria. Você viu que dava aí, né? Ali eu vi que dava, mostrei pro meu patrão e falei assim, que patrão, eu consigo, eu preciso sair, porque se eu estudar direitinho, eu vou conseguir passar e tal. E ele me deu uma força, ele falou, então vai então, segue aí, porque parece que vai dar certo então. Aí eu saí e fui estudar de forma integral, ali eu me dediquei demais, eu ficava quase o dia inteiro no cursinho, todos os dias, evoluí muito, estudava tudo, não tinha ponto forte não. A gente costuma confundir, né, facilidade com ponto forte. Eu tinha facilidade em matemática, mas não era um ponto forte não, minha nota ainda era ruim em matemática, era só facilidade, então precisava estudar isso também. Mas eu foquei muito em ciência da natureza, redação, e isso fez com que eu evoluísse muito, desenvolvi muita técnica de estudo, técnica para aprender, ajudei alguns amigos, isso fez eu aprender muito, e eu desenvolvi muita técnica de fazer prova, de pegar a prova, estudar sobre a prova, como fazer a prova, entender o Enem, como que ele é feito, o que ele precisa para eu poder passar. E no final eu fiz a prova, executei tudo o que eu tinha pensado, comi o que eu tinha pensado que eu iria comer, bebi o que eu achei que eu tinha que beber, descansei o que eu achei que eu tinha que descansar, e no final eu podia escolher para onde eu queria ir, quando eu chegou lá no SISU, e isso foi uma alegria muito grande, entendeu? E acabou seguindo alguns conselhos, principalmente da minha prima, que conseguiu fazer uma transição interna lá dentro de enfermagem para medicina, dentro da faculdade. Ela me deu o conselho de ficar, porque a faculdade aqui da minha cidade é muito boa, é referência, tem alunos que saem, conseguem ótimas residências e tal, e eu decidi ficar. Era mais fácil, a situação financeira também não permitia eu sair para muitos lugares, não podia alçar voos tão altos. E eu não me arrependo. Eu acho que tudo aconteceu no momento certo, com as pessoas certas, e as decisões foram tomadas de forma certa, bem pensadas e com calma. Não, muito bacana. Foi muito bom, né? Você, mesmo trabalhando, mesmo fazendo essas coisas, você conseguiu dar o jeito, né? Tem que dar os pulos, né? A minha, vou falar um pouquinho da minha agora. Foi um pouco diferente, né? Eu não cheguei a trabalhar junto com
com estudo. Eu desde pequeno, eu estudei em uma escola estadual na minha cidade aqui, né? E eu achava ela uma escola boa, escola estadual e tal. E eu sempre tive um rendimento bom na escola, né? Meus pais sempre falavam que eu era uma pessoa estudiosa e tudo. E os meninos da sala também me viam como uma pessoa que era estudioso, né? Então eu tinha um bom rendimento escolar, basicamente durante toda a escola. Eu nunca tinha pensado assim, nunca planejava fazer medicina também. Tinha mais facilidade com matemática, a parte de exatas. Então eu sempre pensei muito em engenharia. Eu pensava bastante em engenharia civil e engenharia química também. Eu achava bem interessante. Então eu terminei o meu ensino fundamental inteiro nessa escola estadual e passei para uma outra escola estadual, que foi essa mesma que o Felipe falou que fez, no centro da cidade. E lá também eu continuei indo bem, mas não com foco assim, em estudo mesmo. Não estava tão focado assim para estudo. Aí eu fui e fiz meu primeiro Enem no segundo ano do ensino médio. E acabou que eu tirei 630. E eu não fiquei chateado, não. Eu achei uma nota, eu fiquei até feliz que dava pra me passar em alguns cursos e tal. 630 no segundo ano é muita coisa, né, Iago? Por estar no segundo ano, eu achei, fiquei feliz, porque dava pra melhorar ainda, tinha mais um ano pra frente pra poder melhorar. E como eu não pensava em medicina ainda, pra mim tava mais tranquilo. Até que chegou no terceiro ano do ensino médio, né? Eu fui e no meio do ano, o cursinho, né, que o mesmo que o Felipe fez, o Alfa, fez um simulado do Enem lá na escola. E desse simulado eu fui um dos que tirou uma das notas mais altas lá. Então eles deram um cursinho pra mim de redação, que eu fui fazendo, né? Fiz 3 meses desse cursinho. E ao mesmo tempo eu aproveitei e fiz um cursinho intensivo lá nesse mesmo curso. Como já estava lá mesmo, né? E vi que era bacana. Aí eu fui e fiz. Aí eu terminei esse intensivo de 3 meses só, que eu fiz ali paralelo ao terceiro ano. E acabou que eu consegui tirar uma nota boa. Fiquei com 710 de média. Pra mim que não queria, não estava pensando tanto assim em medicina ainda, né? Nessa época. Achei muito bom. E consegui ser aprovado em engenharia civil, que era uma das coisas que eu queria. Passei na UENG, aqui em Divinópolis mesmo. E o cursinho de redação acabou que me rendeu 900 pontos. Então foi muito bacana, né? O cursinho me deu lá e foi excelente. Só que aí eu comecei a pensar um pouco, fui vendo assim, experiências, não só pessoas com a faculdade de engenharia, mas também financeiro, né? Porque hoje a gente tem que pensar nisso. E acabou que eu meio que desisti de cursar engenharia civil. Eu pensei, não sei se eu faço isso e tal. E eu já tinha, na época do cursinho, eu já estava me interessando um pouco mais sobre medicina, já estava pensando mais em medicina. Então eu comecei a cogitar a fazer medicina em si, focar para isso. E foi o que aconteceu. Eu falei, eu vou fazer mais um ano de cursinho e vou tentar medicina. E aí foi isso que eu fiz, né? Eu fui, matriculei no cursinho e continuei fazendo. Aí chegou no meio do ano, abriu o SISU de novo, né? E nisso, o ano todo eu já estava estudando bem mais focado, estava fazendo bastante exercício e vindo nas aulas. E chegou o SISU do meio do ano, eu fui e consegui passar em engenharia química, que era um dos que eu também mais queria. Aí eu fiquei de novo, me atiçou a ir para engenharia. Mas eu quase fui, só que eu pensei, não vai ser isso que eu vou querer mesmo. Aí eu fui e não fui pra engenharia. Ia ser na UFSJ também, só que em São João del Rei. Uhum. Aí acabou que eu não fui. E aí eu continuei no cursinho. Só que aí do meio do ano pra frente eu fui só no exercício. Fiz só exercício, muito exercício mesmo. E sempre focando em matemática e natureza. Que tinha sido meus pontos, não ponto fraco, mas onde eu acho que eu tinha que melhorar mais. Porque natureza, saindo do terceiro ano, eu fiquei com 600 pontos em natureza. Eu tinha acertado acho que menos de 20 questões. Então eu vi que ali eu tinha que melhorar para poder ter uma média boa. E eu também trabalhei bastante psicológico, né? Porque
eu sempre fui muito ansioso com essas coisas e chegar no dia da prova lá e dar alguma coisa ruim não ia ser muito difícil, não. É. Aí eu fiz acompanhamento psicológico e tudo. E acabou que cheguei no dia da prova, eu saí da prova falando assim, eu acho que eu passei. Porque eu, É desse jeito. eu senti que eu tinha ido bem na prova. Porque eu tava muito confiante. E quando saiu a nota, aí eu vi que tinha dado, que poderia dar, né? E fiquei muito feliz. E meus pais, minha família sempre me apoiou muito. Pra conseguir fazer o que eu queria mesmo. Eles falaram, não, você quer fazer engenharia? Pode fazer. Mas você tem potencial de fazer, de conseguir uma nota maior ainda e tudo. E eu fui nisso. E aí a gente tá aí agora, né? E eu tenho certeza que foi a melhor escolha mesmo. Foi um curso que eu gosto bastante e que é muito, muito interessante. Isso é engraçado, né, Iago? Essa coisa de sair da prova. A saída da prova, tem muita gente que pega e, sei lá, tem gente que prefere jogar a prova fora e tal. Mas eu não, eu saí da prova, eu achei que eu já tinha fechado as questões tudo. Eu saí da prova no segundo dia. Eu tenho a minha aqui, o tempo todo, a minha tá aqui na minha gaveta aqui do lado, aqui, direto eu dou uma olhadinha. A minha eu acho que tá aqui também, mas eu saí da prova achando que eu tinha fechado as duas provas. Assim, não, eu fui bem demais. Se eu tiver errado duas, foi muito. Eu saí desse jeito, entendeu? Confiante. Eu fui muito bem, eu sabia que eu tinha ido bem, entendeu? Mas é isso que... Aí você vê, né, que, tipo, tudo que você fez valeu a pena e é uma trajetória, assim, que nem a gente viu o comentário que fizeram lá, que são humanos mesmo, né? Não é, tipo... não é uma coisa que não dá pra você fazer, dá pra fazer. Dá, mas é aquela coisa, vocês perceberam aí que é uma série de trocas que você faz, você deixa de fazer muita coisa pra fazer aquilo. Então, por exemplo, o Iago, ele precisou deixar de lado coisas garantidas, que era a engenharia civil com 17 anos, saindo do ensino médio, que isso? Nossa, puta, que isso? É um belo de uma conquista, né? Pensa comigo. Você saiu e tal, e ninguém consegue isso sem se esforçar bastante, sem fazer uma série de concessões e tal. E o Iago, não. Eu sei que eu consigo mais. Aí ele conseguiu mais e pensou, vou ir ou não? Aí ele falou, não, eu sei que eu consigo mais. E ele conseguiu e tá aí, entendeu? Acreditar no potencial que você tem de conseguir ir mais além, né? Isso. O limite é você que define pra você mesmo, entendeu? Até onde eu posso chegar. Até onde você conseguir insistir, entendeu? Igual eu não tive essa saúde mental pra poder continuar. Se não fosse pessoas que estão ao meu lado, que estiveram ao meu lado para me ajudar a reerguer a cabeça e tal, e pensar que sim, eu consigo, eu teria desistido, simplesmente, por besteira, entendeu? No mais é isso, né, Iago? Teve muitas outras coisas, é lógico que a gente não pode simplesmente resumir em tão poucos acontecimentos toda uma trajetória, mas no geral é bem isso que a gente falou mesmo, e que sirva de inspiração para vocês. Eu percebo que muita gente acha que quem consegue são alienígenas, que são pessoas esquisitas. De longe você vê tem uma raiz quadrada em cima da cabeça da pessoa, mas não é assim que funciona, gente. É igual a gente falou antes, é resiliência, é se manter de pé, por mais que você tombe muitas vezes, e que isso pode acontecer, é não desistir, é se colocar na fila e esperar chegar a sua vez, entendeu? Isso mesmo. Se dedicar ao máximo para poder conseguir o seu sonho. Se é o seu sonho, para que você vai desistir? Você vive, sei lá, 80 anos, por que você não pode dedicar 3, 4, 5 anos da sua vida para conseguir o seu sonho? E pra mim o mais interessante, tipo, as coincidências, né, da vida e tudo, é que a minha namorada que eu já tinha antes, né, seguiu a mesma coisa que eu e passou da mesma faculdade que a gente, e é a nossa caloura, né? Então, tipo, isso foi muito interessante também, que a gente seguiu o mesmo caminho.
uma série de coincidências, né, Agnes? Igual a gente É, deu super bem, a gente falou do cursinho, a gente tava estudando junto, mas não era junto, era de uma sala, o é, Iago era de outra, e a gente se conheceu depois lá dentro da faculdade, virou amigo, descobriu que os dois estudou no mesmo lugar. Então, muita tipo, coincidência. é bem legal. Mas no Então, mais, é isso, gente. é isso aí. A gente vai gravar outros vídeos, a gente pegou algumas sugestões de vocês. A gente vai falar um pouco sobre as notas em si, né? Sobre Isso. peso, que eu vi que muita gente tem dúvidas sobre isso. E a gente vai mostrar, fazer algumas simulações para vocês verem como que funciona isso, como que é, se passava, se dá, se não dá, quanto diminui, quanto aumenta, se aumenta. E enfim. E deixe sugestões aí embaixo aí pros próximos vídeos também que a gente vai gravar. Tá bom? Nos segue lá nas nossas redes sociais, a gente gosta. Isso. Então E tá. é isso então. Até Tchau. mais, pessoal.